Se você trabalha no design ou na área artística, usar imagens de referências é bem crucial e essencial quando se trata em encontrar ideias para suas criações, projetos ou só para se distrair. Temos como um principal exemplo o Pinterest, um dos maiores sites de referências que temos na internet que na altura do campeonato todo mundo usa e gosta. Eu, por exemplo, não teve um dia que não deixei de usar ele. Mas de uns tempos para cá o mesmo começou a ser invadido por uma onda de imagens de inteligência artificial. Você nem precisa ir muito longe para encontrar imagens do tipo assim. Mas esse site não é o único que existem para buscar ideias ou inspirações, pois há um tempo atrás foi criado um site, similar com o próprio Pinterest, mas que infelizmente teve que ser encerrado por conta da invasão de imagens NSFW. O nome do site se chama Refer. Ele tinha a mesma proposta do Pinterest, onde você buscava uma imagem, podia salvar, organizar e editar a imagem, tinha a criação de pastas personalizadas e também podia fazer um painel de referências, e dentre outras funções. Então basicamente funcionava como uma segunda opção se você não quisesse usar o Pinterest. O site acabou meio que sendo descoberto pelos usuários, e como é de se esperar, começou a lotar de gente, e uma dessas pessoas fui eu. Eu acabei descobrindo por acaso o site por conta de um vídeo no YouTube onde apresentava esse site, que na época o Pinterest começou a ter uma onda de imagens geradas por um robô que antes isso não tinha, mas lá na época acabou saindo do controle. A principal proposta do site era justamente você navegar nele sem se preocupar com imagens de inteligência artificial, já que ele impedia isso ou pelo menos a maior parte das imagens. Na época que eu usava não tinha muita imagem de inteligência artificial, mas sempre tinha uma para marcar presença, mas nada que comprometesse o site. Seu criador, pelas minhas pesquisas, se apresenta como Jackson. Por incrível que pareça, pelo menos para mim que eu não sabia, foi ele sozinho que criou e disponibilizou seu site para todo mundo. Por aí, tudo bem, mas, como nem tudo é um mar de rosas, o site, infelizmente, teve seu encerramento, no mínimo prematuro. O site teve seu encerramento no dia 13 de setembro de 2025, e eu só fui descobrir um mês depois. Eu mexia nesse site e nem percebi isso. Dentre os principais motivos foi um aumento de denúncias envolvendo conteúdo de CSAM, uma abreviação em inglês que significa material de abuso infantil. E sim, o site começou a ter imagens de conteúdo mais 18 envolvendo menores de idade. Há também outros motivos, como a ferramenta de moderação, ou seja, uma ferramenta que bloqueia esse tipo de material na plataforma. Só que tem um problema, essa ferramenta é bem cara, e não estava no orçamento do criador. E com esses motivos, o criador meio que foi obrigado a desativar o site. Ele descreveu tudo no comunicado no início do site, que não tem mais nada o que mexer, já que está desativado. Enfim, se tivesse uma equipe por trás, o site não precisava ser desativado, e ter só uma pessoa não ia ser suficiente. Mas é aquele negócio, por mais que tenha outros meios de buscar referências de imagens, já que para nós artistas isso é bem importante, é bem difícil outro site ou aplicativo superar o Pinterest, mesmo apesar das imagens de inteligência artificial. Ele é ainda bem superior e completo, pelo menos na minha opinião. No caso do Refer, ele meio que tinha um potencial para ser similar com o Pinterest. Eu usava muito ele, apesar de eu ter achado confuso a parte de criar e salvar as imagens, mas tudo bem. Tanto até que as próprias imagens nele eram bem mais precisas quando eu pesquisava, do que as imagens que eu procurava no próprio Pinterest, só para vocês terem a noção. E então, vocês sabiam da existência desse site? Já chegaram a usar ele? Ou fizeram igual eu, que descobri por acaso? Mas enfim, muito obrigado por assistir. Se puderem deixar o like e se inscrever, eu vou ficar muito feliz. E então, até mais!